Agora, 29 sinais do espírito de Jezabel. Às vezes, o encaixe é perfeito, tá? Na maioria das vezes, onde há um Acabe, há uma Jezabel. E onde há uma Jezabel é porque há um Acabe. Mas nem sempre, tá? Não é regra. Agora, 29 sinais do espírito de Jezabel. 3 grandes marcas primeiro, dentro desses 29. 3 grandes marcas, as 3 principais. Essas são as principais. Escute, nesses sinais todos que eu estou dando, não quer dizer que se aquele espírito há influência na minha vida, todos se manifestam. Às vezes um sim ou não. Mas você precisa entender essa predominância. Então, no que diz respeito a Acabe, é quando predominantemente o homem ou a pessoa ela é passiva, egoísta e fraca. Predominantemente. No caso de Jezabel, as 3 grandes marcas é controle, está no controle das coisas, manipulação através da sedução, do jeitinho, ela seduz, manipula, e agressividade, ela provoca medo. O espírito de Jezabel provoca medo. Alguns de vocês têm medo da mulher de vocês. Medo mesmo. E às vezes é um medo que não é pelo tom de voz, nem porque ela vai te bater fisicamente, não, é um medo que você não sabe de onde vem. É uma agressividade que ela tem na forma de se posicionar, de falar, de conduzir, de te provocar. Então essas são as 3 grandes marcas. Agora, 7 coisas que Jezabel odeia. Ela detesta isso. Primeiro, a autoridade. O espírito de Jezabel sempre tem uma inclinação de oposição à autoridade. Quando ela sempre critica o líder, o chefe, o patrão, o pastor. Ela tem algo contra a autoridade. O espírito de Jezabel sempre mira e tenta fragilizar, desmerecer e descredibilizar as autoridades. Ela tem algo com a autoridade. O espírito de Jezabel tem algo contra a figura de autoridade. Segunda coisa que ela odeia, não. Fala não para Jezabel. Ela se rebela, ela dá um jeito, ela conduz, ela bate o pé, ela chora, ela seduz, ela manipula, ela controla, mas ela faz o que ela quer. Porque ela não sabe ouvir não da vida, não das pessoas, não da autoridade, muito menos do marido. Ela dá um jeito. Você sabe, né? Vamos comprar. Queria comprar tal coisa, mas não, tal. De repente o negócio aparece na tua casa. Não sabe lidar com não sabe. Terceiro, odeia perder. O espírito de Jezabel é extremamente competitivo. Escute, o equilíbrio de Jezabel não é bem ou mal, certo ou errado. É ganhar ou perder. Ela é movida por isso. Ela quer ganhar. O espírito de Jezabel quer ganhar. Sempre quer ganhar, quer ter vantagem, quer estar por cima, ela não consegue perder. Ela não consegue não conseguir, ela não consegue lidar com o fato de não conseguir algo, não alcançar algo. Ela tem que dar o jeito dela. Nem que aquilo custe sangue, custe desonestidade ou fato. Ela passa por cima do que for necessário. Oi? Até que idade? Claro. 4. Jezabel odeia repreensão e confronto. Elias aponta o dedo, ela fica enfurecida, endemonizada, ela fica louca. Esse negócio de Jezabel odeia perder, né? Isso aqui eu te digo, é difícil, porque eu estou o tempo todo lidando com pessoas e histórias, né? E eu não tenho como não identificar. Eu bato o olho, a gente começa a conversar, eu consigo ver o nível de influência espiritual em tudo isso. Sabe, esses dias eu estava diante de um caso em que a mulher, cara, para conseguir o que ela queria, ela foi atrás de tudo quanto é tipo de gente, influência, pedia para um, pedia para outro, porque ela queria dar um jeito por um negócio que ela invocou, obstinou. Tipo Jezabel com a vinha de Nabote. Ela deu um jeito, inventou uma história, criou um mecanismo lá, até que conseguiu o que queria. Deu um jeito. 5, ela odeia a graça de Deus. Ela, na verdade, o espírito de Jezabel não consegue entender a graça de Deus. A religiosidade é muito alta, que ela não consegue compreender, entender e aceitar a graça.
porque ela é movida ao merecimento. Como o que move ela é ganhar e perder, inclusive, normalmente Jezabel é muito julgadora, porque, escute, esses dois espíritos são muito religiosos, tá? Normalmente é gente de igreja, gente envolvida em igreja, gente muito bíblica, muito, profetiza, cara. Então a gente às vezes muito, externamente, é gente muito espiritual. Você entende? No sentido de religioso da coisa, lê a Bíblia, usa versículo bíblico e não sei o que lá e tal. Não é? O problema é que ela é religiosa, então é muito julgadora, desmerece os outros, diminui o tempo todo, desconfia de tudo, de todos. Aqueles julgamentos, aquelas opiniões, E aí quando ela junta isso com a autoridade, ela sempre tem uma coisinha para falar do líder, do pastor, do negócio, sempre tem uma coisinha para apontar, sempre tem um negocinho para diminuir. Essa igreja aqui não, por causa disso, isso aqui, o cara daquilo. Como assim? Não, com certeza. Não, com certeza, mas obviamente há um nível de manifestação maior, de inclinação maior. Isso é óbvio. Só que o nível de tratamento ele é quase que igual para todos os níveis. Porque a solução é o confronto e a libertação. E como o confronto e a libertação envolve algo amargo e duro, tanto para o nível baixo quanto o alto, vai ser difícil de resolver. Vai exigir reconhecimento, arrependimento e quebrantamento. Você entendeu? Da pessoa. Sexto, Jezabel, entendam, Jezabel não é uma mulher, é um espírito. Odeia homens. Como assim, pastor? Homem. Há algo contra o homem. Em toda a história de Jezabel, não há indisposição, controle e manipulação de Jezabel por nada que fosse respeito ao feminino. É sempre um homem. É Elias, é Nabote, é Jeú, é sempre um homem. Sétimo, ela odeia a exposição. O espírito de Jezabel é muito dissimulado, por isso que se esconde bem. Odeia a exposição, o estar escancarado, especialmente essas áreas de fraqueza. Então o espírito de Jezabel odeia revelar pecado, revelar fraqueza, demonstrar a fraqueza, a pessoa morre quando de alguma forma ela se julga sendo envergonhada e exposta. Quantas vezes eu estive com pessoas na minha frente, sozinho, que a pessoa ela quase está morrendo, porque está vindo à tona as fraquezas dela. Eu falo, mas por que você está assim? Não tem ninguém aqui. É que a vergonha, a dificuldade dela ter que lidar com aquilo que a expõe é tão grande, por causa desse bloqueio, desse espírito. Ela odeia a exposição e a verdade. E aí agora nós vamos para 19 coisas que Jezabel controla. Por que controla? Porque a palavra forte, chave, para entender o espírito de Jezabel é controle. O espírito de Jezabel manifesta especialmente controle. Controle. Primeiro, ela controla os relacionamentos. Ela sempre dita como a relação acontece. Inclusive no relacionamento de vocês, se a tua cônjuge, a tua esposa, a tua noiva, ela vive sobre essa influência de Jezabel, certamente ela que foi ditando quase todos os passos do relacionamento de vocês. Desde o namoro até hoje. Ela que ditou se ia, se não ia, se avançava, se não avançava, ela te controla e você fica igual a um cachorrinho, desde o namoro. Igual, sabe? E ela que vai conduzindo tudo. Ela controla relacionamentos. E não só afetivo, tá? Ela controla os relacionamentos familiares. Inclusive, se vocês têm filhos e há um espírito de Jezabel operando na sua família, certamente Jezabel consegue atrair e usar a influência dos filhos ao seu favor, contra você, inclusive, quando ela achar que for necessário. Porque ela consegue usar todos os relacionamentos a favor daquilo que ela precisa e que ela quer.
Ela é muito boa de influência. O espírito de Jezabel é um espírito influente. Se relaciona bem com as pessoas no sentido manipulativo, sabe? Ela se relaciona muito bem. 2, ela controla o dinheiro. Normalmente Jezabel controla o dinheiro. E quando não controla diretamente, ou seja, ela senta na caixinha, porque é ela que dá, tira, manda, controla o orçamento, paga, não paga. Quando ela não controla diretamente, ela controla indiretamente. Você acha que está na direção, mas não está não. O espírito de Jezabel tem um apego com controle especialmente financeiro, porque dinheiro é poder, e Jezabel ama poder. No mundo, dinheiro é poder, e Jezabel ama poder. E o espírito de Jezabel senta na caixinha do dinheiro. Ela normalmente é que controla, está com as senhas de tudo, é o banco, é ela que paga, ela que não paga, ela que define, ela que decide, faz ou não faz. 3, ela controla a liderança. Ou diretamente se posicionando como a líder, especialmente se houver um Acabe junto, ele já deixa mesmo, já toma a frente mesmo, porque o Acabe gosta. Ele prefere, inclusive, que ela lidere. Mas se não, ela faz isso indiretamente. Nas igrejas, o espírito de Jezabel é terrível, porque ela dá um jeito de se relacionar bem sempre com os líderes. Ela sempre busca, se tem 100 pessoas, sabe quem ela busca para se relacionar? Quem ela julga ser os mais influentes. Ela sempre quer ser amigo de líder, de chefe. Inclusive, quando surgem oportunidades de liderança, ela, sabe, ela, seja no homem ou na mulher, mas é seduzido, ama muito estar nas posições de controle, de comando. Repito, direto ou indiretamente. 4, Jezabel controla igrejas. Por quê? Porque igrejas são um instrumento de operação espiritual. Você tem que lembrar que Jezabel, por isso que eu preciso que vocês leiam depois a história, Jezabel mandou matar todos os profetas de Israel e estabeleceu o culto para Baal e a Azerá. Ela é espiritual. Ela é profetiza. Ela se envolve com as coisas espirituais. Mas ela quer o controle, a manipulação, para benefício próprio, para poder, para usar, para manipular. Então, sempre quer uma liderança, sempre quer estar num cargo, sempre quer estar fazendo algo, sempre se envolve, você está entendendo? Mas sempre com essa intenção de controle, manifestação de poder. 5, ela controla o que é pregado, ensinado. Ela está sempre... Eu reconheço o espírito de Jezabel facinho. Em igreja, normalmente... na maioria das vezes uma mulher, e na maioria das vezes vem sempre com uma pergunta teológica, uma coisa, sabe? E normalmente, sabe, sempre são muito sutis, eu tenho uma dúvida, mas aponta a dúvida, mas também já tem uma posição e uma pequena crítica, e acho que não deveria ser ensinado assim, porque tem uma outra visão, e ela sempre está transitando por esse aspecto, o ensino, a pregação. 6, agora preste atenção, Jezabel controla o fluxo de informação. Jezabel controla o fluxo de informação. Ela sempre está por dentro de tudo, sabe tudo, viu os prints, viu a mensagem, manda os contatos. Vocês já viram isso? Esse excesso de controle de informação? Ela sempre sabe quem falou, quem foi, onde foi, quem estava, quem não estava, porque contaram, me mandaram o print, já vi a conversa. Já viram esse comportamento? Também a tua vizinha sabe de tudo que acontece na rua e tudo. É impressionante, né? Sabe de tudo, fluxo de informação tem que passar. Tem que passar por Jezabel. Jezabel sempre sabe de tudo, está por dentro de tudo, monitora tudo, vê tudo. É incrível. Você foi num culto, foi numa festa, por exemplo. Vou tirar o culto. Foi numa festa. Alguém que vive sobre esse domínio de Jezabel, ou tem essa inclinação de comportamento de Jezabel, rapaz, principalmente quando tem uma cabizão da vida, ela volta com tanta história da festa. Falou com um, falou com o outro, já cruzou as histórias, ela já tem as suposições, já acha que uma coisa é aqui, já bateu com isso, eu estou achando que fulano está de mal com ciclano, porque eu vi olhando torto, e quando eu fui pegar também uma bebida lá, fulano me disse isso, aquilo, outro. Aí você fala, será que não fomos na mesma festa? Eu estava conversando com os piá lá no canto. Sabe? Hã? Claro. Eu estou falando aqui da mulher porque é o mais comum. 7, Jezabel controla acesso ao líder. Quando ela não consegue ter o domínio, ela controla o acesso. Acesso ao líder.
Escute, seja ambientes de trabalho, igreja, sempre ela dá um jeito de ter esse nível de influência. 8, Jezabel sempre domina e controla a conversa. Nós não vamos conversar agora não, só depois. Não, eu quero conversar agora não. Parece que é bobo assim, até em coisinhas como essa. Mas o tom da conversa, ela controla. A pauta da conversa, ela controla. Você está conversando, ela sempre está com uma interferência, sempre um posicionamento, sempre... Eu já precisei mandar pessoas calar a boca, assim, escuta, como é que eu explico agora assim? Numa direção espiritual, em um momento combativo. Às vezes você tem que ter esse discernimento espiritual. Porque a gente lá e tal, conversando, tentando num momento conflituoso, espiritual para a família e tal, e a gente lá naquele embate lá, marido, mulher e tal, e naquele momento eu já estava, no começo era na carne, estava com vontade de mandar calar a boca, porque não deixava o negócio fluir, sempre a gente tentando ouvir o marido, e ela interferir, não sei o que lá e tal. No começo era por irritação, mas eu parei, pensei, vamos ouvindo, a pessoa interrompia e tal. Uma hora, numa fala do homem e dela, eu senti do Espírito, é agora. Você precisa, inclusive com essa expressão, eu falei, cale a sua boca. Desse jeito. Escute, não faça isso com qualquer pessoa. Eu senti uma direção espiritual. Havia um nível de confiança, inclusive, entre as pessoas. Eu falei, cale a sua boca. Ela me olhou assim, eu falei, esse não é o momento de você falar. Você sabe disso. Aí ela sentiu espiritualmente, naquele momento. O ambiente mudou. Você entendeu? Depois, a gente passou por isso, enfrentou isso. A situação foi mudando, enfim. Um dia, eu nem lembrava. Para mim, era o calor do negócio, era tão intenso que eu já nem lembrava. Um dia, ela mesma, depois de ter vencido essa área, essa pessoa luta contra essa área ainda. Mas ela falou, pastor, o dia que você mandou calar a boca, minha vida começou a mudar. Ninguém nunca tinha falado isso para mim. Ninguém nunca tinha falado essa expressão. Eu precisei ouvir uma vez na minha vida e foi o Senhor. Então eu não sabia, era o Espírito que estava me impelindo a usar a expressão cale a boca. E aquilo era uma direção de Deus, eu precisava dizer isso. E óbvio, Deus agiu. Você tem que ter muita direção espiritual para fazer isso. Depende, você manda calar a boca, o próprio marido já te dá um murro. Pô! Não recomendo, não faça isso. Foi um momento, por uma direção espiritual. E ela falou, e ela confessou, ninguém nunca tinha feito. Ela falou, eu mandava o meu pai calar a boca. Ela falou, eu mandava o meu pai calar a boca. O dia que você mandou eu calar a boca, eu senti em que nível eu tinha chegado espiritualmente. Lá minha vida começou a mudar. Eu falei, meu Deus. Entende? Vocês estão entendendo? Então Jezabel não só controla a conversa, 9, ela controla a plataforma. Tudo que dá evidência, palco, tudo que dá exposição. Então Jezabel é a mulher do Instagram, sabe? Ela precisa que a vida aparente esteja muito bem. Tudo aquilo que envolve uma exposição, ela precisa estar sob o controle. E precisa demonstrar que está bem. Porque ela controla a evidência, a plataforma. Plataforma que eu digo aquilo que nos dá evidência. Ou dá evidência. Inclusive, algumas Jezabel de vocês aí... Coitado, falei Jezabel de vocês aí. Mas vocês às vezes viram isso nas suas mães, nos seus... Inclusive, ela se interfere no carro que vocês vão comprar, dependendo do que aquilo vai aparentar para as outras famílias ou não. Na casa. Porque importa mais para ela o que os outros vão ver deles do que a realidade. A evidência é algo muito importante. Ou pelo menos o que os outros veem. 10, Jezabel controla a narrativa, a história. Ou o que os outros vão entender da história. Jezabel, 11, ela controla a multidão. Quando digo a multidão, às vezes é a multidão dos teus parentes. Ela dá um jeito de gerar influência sobre todos. Às vezes a multidão, no teu caso, é o teu núcleo familiar, você e teus filhos. Às vezes a multidão é a empresa. 12, Jezabel controla o tempo, a agenda, às vezes inclusive de forma prática. Os horários, a hora de ir, a hora de não ir, a hora de fazer, sempre é ela que está no controle. Ela que determina.
Alguns de vocês inclusive dão risada, a gente atrasou e tal, mas é que foi. Mas é porque ela que governa, ela que domina, ela que controla a agenda, ela que diz a hora de as coisas acontecerem e não acontecerem. Ela está sob controle. Jezabel governa o tempo, a agenda. 13º, ela governa as decisões. Jezabel controla as decisões, nem que pareça ser tua, mas sendo dela. Ela dá um jeito de manipular, de conduzir a situação para que aquilo que ela deseja que aconteça, aconteça. Jezabel controla, 14º, os ambientes. Alguns de vocês são hóspedes na casa de vocês. Na verdade, você não determina nada de onde fica o sofá, onde vai o quadro, onde vai a TV. Você é um hóspede lá. E ai de você se mexer em alguma coisa. Ai de você se quiser tomar uma posição. Olha, eu quero mudar o sofá. Não vai mudar o sofá coisa nenhuma. O sofá tá bom? Eu quero mudar o sofá. Eu quero desafiar você a fazer alguns testes. Faz alguns testes. É isso. O que deu em você agora? Invocou com o sofá, né? Gente, não é um nem dois, tá? Muitos de vocês sabem que isso é real. Vocês têm um problema com o ar-condicionado do quarto. Vocês têm. No final é o que ela quer. Vocês sabem. Né? Vocês sabem como é que é. Você entendeu? Já contei para vocês, eu e minha esposa. Eu não falei ainda na mensagem? A minha inclinação total é de Acabe. Eu fui criado para ser um Acabe. E a minha esposa nasceu para ser uma Jezabel. A Maiara, ela tem a formação, a cultura, a criação, tudo para ser uma Jezabel. A gente venceu isso na nossa vida, glórias a Deus. Nós morávamos num sobrado em Cascavel, já devia ter uns 6, 7 anos de casados. A gente morava num sobrado, o quarto, e no andar de cima era uma suíte, tinha um banheiro da suíte, e tinha um banheiro social, mas a gente sem filhos, quase nunca usava aquele banheiro social, e ainda tinha o lavabo lá embaixo. Então, era o lavabo lá embaixo e o banheiro da suíte. E aquele banheiro social ficava lá, né? E sempre, a Maiara tem uma inclinação muito forte para a limpeza e para a organização, da personalidade dela e da criação. Então, os ambientes sempre a limpeza e tal, e sempre enchendo o saco por causa do tênis, por causa disso, por causa da louça, por causa disso. E aí foi a vida inteira, assim, 6 anos nisso, né? Enquanto a gente não identificava, era só discussão e briga por coisas como essa. Implicância por causa da limpeza, da ordem, da blá, 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 né? E a gente já tinha tido vários embates e tal. E ela invocava demais com a barba que eu deixava na pia. Mas, rapaz, eu não sei como é que ela consegue. Eu tinha uma hora assim que eu estava chegando no nível assim, de olhar assim pro negócio. Assim, para ver se ficava uma barba, cara. Eu fazia a barba, eu jogava água, limpava e tal. E chegava lá, mas que inferno, cheio de barba aqui, cheio de pelo, sabonete, aquele negócio. E tal. Não, 5 anos, 6 anos de casado, né? Eu falei, mas que inferno, cara, esse negócio, cara, é só barba, é só limpar esse troço, aquele negócio e tal, né? E um dia a gente teve uma discussão, a situação estava meio tensa, a gente discutiu por causa de barba na pia, né? Da suíte. Como um Acabe foge do confronto, na hora que começou, o que eu fiz? Eu peguei um kit de shampoozinho, um sabonete, minha pasta de dente. Falei, Maiara, a partir de hoje o meu banheiro é esse aqui, social, e o teu é da suíte, eu não uso mais aqui. Aí você não vai mais reclamar. Eu achei que eu estava resolvendo, porque eu estava fugindo. Pela graça de Deus, o Espírito Santo tomou minha esposa. Quando ela viu que eu fiz isso, a Maiara, porque ela estava sob influência de Jezabel naquele momento, mas Deus tocou o coração dela. Quando ela me viu com o sabonete, com o shampoo, saindo, ela falou, para aqui agora. Falou assim, bota esse negócio aqui dentro, por favor. Nós vamos encontrar um jeito de dividir o mesmo banheiro. Porque hoje vai ser banheiro dividido, amanhã é cama dividida, até que a gente chegue para casa dividida. E eu não vou deixar o nosso casamento chegar a esse ponto. Me perdoa. Eu falei, tá bom. Já que você manda.
Meu irmão, o Espírito Santo, quando está agindo nos corações. A Mara salvou nosso casamento naquele dia. Parecia que não, mas a gente estava num embate, eu de fraqueza, de moleza, ela de governo. Aquilo era fruto de outros problemas que a gente carregava, de Acabe e Jezabel. Mas graças a Deus que também ela entendeu isso, e ela luta contra o espírito de Jezabel, e eu luto contra o espírito de Acabe. Inclusive eu estou com um chuveiro lá para arrumar, cara, faz uma semana, em casa lá, cara. Mas a Maiara montava, agora ela não monta mais. Inclusive isso é formas que Jezabel precisam ser curadas, elas precisam deixar a casa cair. Porque uma das formas de Jezabel ser curada é Acabe serem curados. E às vezes, escute, mulheres vão ter que deixar as contas sem pagar, a luz cortar, para que Acabe se levante. Às vezes ela vai ter que sofrer em não agir naquilo que ela poderia e gostaria de agir, mas ela precisa, inclusive, segurar. Hoje a Mara não faz mais nada, ela deixa o pau torar, se for. Ela deixa. Jezabel controla os ambientes, a família. 16, presentes. Como ela é manipuladora, então, presente é uma forma muito boa de tocar o coração das pessoas. 17, Jezabel controla a imagem, muito a imagem. Jezabel vive, inclusive, muito inclinada a uma vida de aparência. Fortemente. Inclusive é a nossa geração. Mas 18, Jezabel controla a sexualidade. O ritmo sexual e a vida sexual, onde há uma Jezabel, é governada por ela, sempre. Inclusive ela usa disso. Vocês sabiam que Acabe já era morto quando Jeú vai confrontar e chega para ir no palacete onde está Jezabel? Sabe o que ela faz, cara? Ela entra, se maquia, se veste com uma roupa e vai para a varanda, para ver se ela consegue seduzir. Rapaz, Jezabel. Ela sabe que ela consegue, principalmente porque o Acabe é fraco, passivo, permissivo. Ela usa do sexo para gerar controle, inclusive, para gerar ritmo familiar, ritmo do tom das conversas, alcançar as coisas que ela deseja e quer. Ela usa o sexo, inclusive. Agora entenda, não é para você sair daqui para sua esposa e falar, ô, só Jezabel. Você tem que entender que às vezes é um espírito que nem ela sabe, que gera influência sobre ela, e não quer dizer que ela está possuída. Vocês lembram do começo da mensagem? É uma mentalidade, às vezes ela aprendeu isso com a família, com a mãe, com as amigas, às vezes ela compartilha isso com as colegas que dizem que... E é um espírito da nossa época. Tem a ver com isso, é uma mentalidade.